Fala pessoal, quem tá falando é o Alexandre. É Alexandre aí, do grupo da NMAX Brasília, do Scooter 61 Clube, né? É uma honra aí conversar o pós-viagem com vocês, né? Saber o que de fato, né? Agora jogando a vera mesmo com todos aí em relação à performance da NMAX, né? Na estrada. E eu tenho uns fatores, né, para estar conversando com vocês, positivos, negativos, né, tudo que passei na estrada, né, em relação à viagem, né, uma somatória aí de quase 2.000 quilômetros, né, ida e volta, 2.000 quilômetros, e eu tenho muita coisa para falar, né, muita coisa. Mas vamos lá, vamos ver se eu começo pela parte principal, tá? Equipamentos. O que eu percebi, né? Marinheiro de primeira viagem, assim, longa, né? Já fiz viagens curtas, né? Mas a adequação, né, da sua vestimenta na estrada é muito importante, né? Por que eu estou falando? Acho que ninguém nunca tocou nesse assunto. Porque às vezes eu me sentia incomodado com o excesso de roupa que eu tava, de proteção, aquilo tudo, né? Nunca é demais, isso é fato, nunca é demais. Mas eu estava utilizando uma camisa térmica, né? Usei a camisa térmica, usei a jaqueta, usei meu colete ainda do grupo. E quando chovia, eu tinha que botar ainda a capa de chuva. Agora imagina como é que dá para ficar muito incomodado com isso e você não pode tirar, né? Então assim, primeiro fator, você verificar de forma bem confortável para você fazer a viagem. Quando eu fazia sol, eu tirava a capa de chuva, né? Ficava apenas com minha camisa térmica, a jaqueta e o colete. Não incomodava muito não, mas quando tinha que colocar a jaqueta de frio, a jaqueta de chuva, né? A minha, aí me incomodou bastante. Uma coisa que eu prestei atenção era a boca da calça de chuva. Parava na estrada, no acostamento, começando a chover, tirava a calça do baú para vestir a calça, né? Não passava na boca do coturno, não passava de jeito nenhum. Aí eu tinha que tirar coturno para colocar, aí eu resolvi não colocar. Molhei mesmo, literalmente molhei as calças mesmo, né, para continuar a viagem, porque era muito desconfortável e também muito não tinha condição de fazer aquilo ali na beira da estrada. Ou você sai do seu ponto de partida, ou do seu ponto de parada já vestido corretamente e planeja para uma próxima parada você tirar essa vestimenta, mesmo fazendo sol, porque aí você vai ter que tirar coturno, um monte de coisa. Então, quer dizer, percebam isso. A boca da calça no coturno, tá bom? Isso aí é um fator que eu achei assim interessante falar, né, para as pessoas não passarem o mesmo problema que eu passei. Outra questão, hidratação, né? Tem muita gente que leva aqueles camelback nas costas, né, com um caninho para tomar água, que negócio todo. Porque eu parei muito, né? Eu tive que parar muito para me hidratar, né? E às vezes eu até não parava, né, para beber alguma coisa, não parava. Aí você sentia que seu corpo precisava estar bebendo alguma coisa, ficar em constância, né? Isso aí é uma coisa. Aí eu levei uma, uma bolsinha térmica pequena no baú com água, beleza. Isso aí. Então assim, a parada é praticamente quase obrigatória para você fazer esse tipo de hidratação. Outros fatores me perguntaram também a questão coluna, dor, tal. A NMAX, todo mundo sabe, pelo menos aqui de Brasília, né, a gente conseguiu fazer os bancos Comfort, né, na NMAX. E os bancos Comfort ajudou muito, 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 vocês não têm noção, muito. A pista aparentemente estava muito boa, todo mundo viu que a pista estava boa, mas às vezes tinha alguns trechos que estavam irregulares. E essas batidas irregulares, né, se não tivesse com banco Comfort, talvez poderia afetar muito o que? Diretamente a coluna da pessoa, né? A pessoa fica muito desconfortável. E com o banco Comfort
deu o quê? Absorveu muito o impacto, tá? Não vou dizer 100%, né? Que nada é 100%, mas absorveu muito o impacto. Outra alteração também que eu fiz para botar a Animax na estrada é o que? A troca do pneu. A troca do pneu para um pneu 150/70/13. É muito maior do que o original da moto. E absorveu muito bem as pancadas. Quando não dava para desviar de um buraco, alguma coisa, pegava e absorvia bem as pancadas, entendeu? Muito diferente do outro, que é um pouco mais fino e mais baixo. Esse é mais grosso e mais largo também, né? Então esses fatores aí foram os fatores que, vou dizer assim, inibiu eu ter muita dor. O pessoal falou, você teve dor na coluna, que negócio? Não, não tive, porque a postura de pilotagem foi muito importante, né? Se você utilizar um método que a moto, na verdade, ela te direciona para uma pilotagem sentada, né? A pilotagem sentada. E eu utilizei muito os pés de apoio lá na frente, para ficar o quê? Sempre com o pé esticado. Forçando o pé o tempo inteiro lá na frente, com os braços bem esticados, e não tive nenhum problema em relação a isso. Às vezes, quando dava alguma, assim, muito tempo na postura, às vezes eu botava a posição normal sentado, dava uma boa esticada na coluna, né? Uma boa esticada, tá? Depois de dar uma esticada, tal, voltava de novo, entendeu? Então, eu fiz isso frequentemente para evitar, né, ficar muito tempo naquela posição, né? Então, isso aí inibiu muito os problemas de dores, né? Principalmente ombro, coluna, costa. O pessoal fala que tem que parar muito com o Animax. E em relação a isso, eu não parei, tá? Também por conta dessas alterações que eu fiz na moto para melhorar os impactos, né? Todo mundo reclama muito dos amortecedores da Animax, tal. Às vezes mudar o que já é programado não tem condição de mudar, mas a gente pode alterar algumas funções de conforto na sua moto. E isso é importante. Quer pegar a estrada? Tem condição de fazer? Faça. Vai fazer muita diferença para você na estrada, tá? Performance. A performance da Animax eu achei excepcional, tá? Para uma Animax que tem o intuito de ser uma moto urbana, uma moto de você ir e vir de um trabalho, ir numa padaria, ir no mercado, fazer o quê? A facilidade do seu dia a dia. Eu percebi que a moto, com essas alterações, e você tendo a consciência que essa moto não é nenhuma moto de 1000 cilindradas, não é uma moto de 900 cilindradas, mas é uma moto que vai te levar onde você quer, mas no tempo dela, né? Agora fala assim, Alexandre, no tempo dela, mas porque ela andou muito devagar? Não, ela andou numa média de uma via, de uma rodovia. Porque às vezes, quando o pessoal tem uma moto mais potente, eles gostam de extrapolar sim o limite de velocidade, extrapola os limites de velocidade para chegar mais rápido no local. Isso é de praxe. Todo mundo que tem um carro mais veloz, um carro mais potente, vai querer utilizar sim a potência do seu veículo na estrada, né? Com segurança, mas corre os riscos de tomar uma multa, alguma coisa, enfim. Mas a Animax, ela tem o propósito de quê? De andar na média de uma rodovia. Ela anda 100, 110 tranquilamente, entendeu? As pessoas que passam de você estão mais apressadas, quer andar mesmo. Então, assim, eu posso dizer para vocês que poucas pessoas, poucos viajantes que estavam na estrada me ultrapassaram, né? Porque a estrada é muito tranquila, tem a ver isso tudo. Mas assim, muito difícil, né? Só um carro com muita velocidade querendo fazer ultrapassagem. O caminhão não fez ultrapassagem, né? O caminhão tá andando na média de 100 e pouquinho, e eu andando na média também da Max 100, 110, como é mais leve, eu conseguia sobressair em subida, cruzamento, retorno, entendeu? Curvas. Então, quer dizer, a NMAX tem essa capacidade de sobressair acima dos outros veículos, sim, com essa velocidade, né? Então, assim, em termos de velocidade, de desempenho da moto, eu não tenho nada a se queixar,
nada mesmo. Porque é o limite da estrada. A moto poderia chegar mais? Sim, poderia chegar mais, mas eu estaria forçando desnecessariamente, sendo que eu estava usando 80% da potência da moto e estava me atendendo perfeitamente, entendeu? Se eu quisesse algo mais, eu tinha 20% ainda para poder fazer algo que eu precisasse, talvez uma emergência, uma ultrapassagem, uma coisa, eu teria 20% ainda a mais na minha mão para poder concluir certa coisa que acontecesse na pista, né? Em termos de desempenho, nada a questionar, tá? Consumo, eu só achei que ela extrapolou um pouquinho no consumo, mas conforme eu estava vendo, já estava estudando alguns vídeos, né, de outros colegas que estão fazendo viagem, postam no YouTube, tá na média, tá? Eu fiz algumas anotações, né, de 5 viagens que eu assisti no YouTube, tudo acima de 800 quilômetros, tá? As motos estavam variando de 24 a 28 quilômetros com litro, entendeu? De 24 a 28 quilômetros com litro. Então a NMAX não ficou diferente, porque ela ficou 26,2, né? Eu posso considerar que ela foi com uma carga um pouco acima do peso, né? Sem contar que eu tô acima do peso, mas brincadeiras à parte, ela foi com muito material, né? Coloquei 2 alforjes que não estavam leves, estavam com combustíveis, né? Uma bolsa de tanque que eu estava utilizando, mochila no baú, um coolerzinho pequeno no baú. Então assim, e sem contar os acessórios que eu tenho na moto, que é o que? A proteção de carenagem, né? A troca do pneu, que pode sim usufruir até mesmo no desempenho da moto, né? Mas aqui dentro da cidade ela faz o normal, ela não tem nenhuma alteração, né? Eu estou falando isso porque pode constar também como não é no relatório. E eu vejo também que essas coisas ela podem sim ter afetado também na autonomia. Será que ela tivesse mais leve, ela poderia fazer uns 28, 30? Poderia, talvez poderia. Mas em relação a isso, eu acho que, num resumo geral, a moto ela teve um desempenho excelente, tá? Excelente. Principalmente no dia, naquele quarto episódio, quando eu termino o capítulo lá, infelizmente que eu fiquei sem combustível, né? Fiquei sem combustível. Eu tive que utilizar à noite. Eu não queria andar à noite, mas por a situação que aconteceu, eu tive que sim estar utilizando os DRL e ajudou muito, muito. No vídeo vocês conseguem verificar a iluminação que estava precária na estrada, que não tem iluminação nenhuma, um pôr do sol maravilhoso, mas aquele contra pôr do sol que eu estava, as coisas estavam muito mais escuras que o normal, né? E o DRL vocês podem verificar que ajudou bastante, né? Se não tivesse DRL, a pista ficaria normal, mas com o DRL eu consegui o que? Visualizar também a parte de baixo, que o DRL joga lá na frente, né? Mas aqui eu consegui com o DRL a parte mais de baixo e consegui visualizar muito bem a pista, né? Me desviando de buraco antecipadamente, porque o farol alto eu jogava lá na frente, eu já vinha preparado para fazer o desvio e o DRL só me dava a iluminação necessária para fazer o desvio, né? Então isso foi muito interessante também. Caso vocês pensem aí em pegar a estrada, DRL é fundamental aí, tá? É uma luz auxiliar que ajuda muito, muito mesmo, tá bom? Pessoal, eu acho que demais foi isso, entendeu? Esse é um relatório final aí da viagem. É um relatório que eu posso dizer que eu estou muito orgulhoso, muito orgulhoso. Quando eu cheguei de viagem, o pessoal ficou reclamando, ficou falando: nossa, você é maluco, você foi com a moto dessa. Eu falei: qual o problema de ir com a moto dessa? Qual o problema? Ela tem um tempo dela de chegar. E vou dizer uma coisa: é uma moto maravilhosa para pegar a estrada. Fazendo essas alterações que eu fiz na moto, fica muito melhor você pegar a estrada com muito mais conforto, entendeu? E todo mundo ficou impressionado que ela foi e voltou sem nenhum problema. E isso é legal. Então,
cada vez mais a gente fica apaixonado com essa máquina, a gente fica querendo sempre evoluir uma coisa melhor, tal, mas eu estou muito satisfeito com o que eu vi, presenciei na estrada, né, com a NMAX. Então, fique com Deus aí, até a próxima viagem, para a gente fazer um novo teste aí, agora mais longe, claro, com a nossa NMAX. Então, um abraço para todo mundo aí que participou, os apoiadores principalmente, que ajudaram nessa saga aí, nesses testes, né? Então, agradecer bastante a todos vocês aí, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.